Tá. Hoje é 27 de junho de 2025, 6h30 da manhã. Para quem não conhece minha história, há 30 anos atrás eu namorava e morava junto com uma roqueira muito bonita que chamava atenção na rua, uma loira linda, linda. Eu vivi 5 anos do lado dela, né? A gente se amou muito e eu era muito forte, eu fazia bastante musculação, andava bastante de bicicleta, eu tinha 50 de braço, era muita coisa. Tinha um cabelão comprido, vivia criando uns riffs de guitarra muito louco, invocado pra caramba. Sempre tive muita criatividade para escrever, para compor, né? E eu era meio esquentado, eu não conseguia resolver as coisas conversando, né? Eu já discutia, já chamava pra porrada, era assim que eu era, né? Eu com os meus 20 anos de idade. Eu tô com 50 há 30 anos atrás. Tá, acontece que eu morava na Vila Maia, perto do conjunto de prédios ali do Ferreirão, perto da delegacia 38DP, né? E na época eu fumava um baseado, né? Não usava droga pesada, nada, só fumava um baseadinho pra relaxar, pra curtir um som, pra namorar com a minha mulher. Ficava de boa, né? Era um vagabundo, a verdade é essa. A maconha deixa o cara vagabundo. Ele não rouba, ele não mata, ele não se vicia, ele não perde o controle, mas ele fica vagabundo. Isso são raras as pessoas, sabe, que fumam baseado de boa e faz o seu serviço. Tem bastante gente que faz, mas é raro. A maconha deixa você tipo, não quero saber de mais nada, e é assim, né? Por isso eu parei, para começar minha vida profissional. Acontece que bem antes disso, de eu parar e começar minha vida profissional, lá nesse conjunto de prédios do Ferreirão, tinha uma molecada, né, uns adolescentes, e tinha 3 deles que cismaram comigo, né? Eu sou deficiente físico, eu nasci com uma deformidade congênita de membros inferiores. Os meus 2 pés, eu me mexi na barriga da minha mãe, e os meus 2 pés eles eram completamente tortos. Ao todo eu fiz 25 cirurgias, 14 no direito e 11 no esquerdo. Hoje eu ando normalmente. A última cirurgia colocou o calcanhar do pé direito no chão, que não era pé equino, eu andava todo torto, né? Ando normalmente, só que dói muito, dói demais. O médico falou que muito nervo que não sofria pressão, atrito, hoje vai sofrer pressão, vai sofrer atrito, porque eles montaram um pé novo. Eles abriram meu pé dos 2 lados, tiraram um osso que não tinha conserto e montaram um pé novo para encostar o calcanhar no chão. Então tem muito nervo, muita terminação nervosa que sofre atrito, está no meio dos ossos e dói barbaridade. Para mim sair, para fazer as coisas, eu tenho que tomar 2 Torcilax, né? Remédio para atleta com distensão muscular forte. Não pode tomar 2, faz mal pro rim, pro fígado, e quando eu vou sair eu tomo 2, né? Beleza. E naquela época eu andava mancando bastante, né? E esses 3 moleque de merda, eles mexiam com a minha namorada na rua, ficava assoviando, falando umas besteiras, né? Ficava secando ela toda vez que ela chegava do serviço, que ela ia me visitar, né? E ela reclamou umas 3 vezes pra mim, ela não gostava de ficar me enchendo a cabeça. Só que ela chegou em mim 3 vezes e falou, ó,
Tem 3 moleques lá que tá enchendo o meu saco, não sei o que. E eu fui só digerindo. Nunca mexi com a mulher de ninguém. Eu acho isso o maior desrespeito que pode existir, sabe? É um absurdo acontecer isso no mundo de hoje em dia ainda. De falar, chega até a esquentar o sangue. E além de mexer com a minha mulher, eles tiravam sarro do meu pé. Né? O jeito que eu andava, todo torto, mancando, né? Eles riam na minha frente, assim. Tiravam sarro da minha frente. E beleza, foi indo, foi indo, foi indo. Eu, meio de saco cheio, eu perdi a cabeça uma vez. Escutei eles tirando sarro. Eu fui pra cima dos 3, né? Eu não bati, porque eram adolescentes e eu era bem grande, né? Já era de maior e era muito forte, né? Então eu não bati, mas eu assustei. Apontei o dedo na cara, falei um monte, entendeu? Vocês ficam mexendo com a mulher dos outros na rua, vocês estão pensando que vocês são quem? Cadê o respeito nessa merda? Aí depois que eu pego um, eu dou umas porradas, aí vem a viatura pegar eu aqui, né, velho? Falei um monte, né? Aí ficaram tudo com o cu na mão, assim, me olhando, não, sabe, recuando com medo. Aí nessa hora, né, dá uma bosta, cara, dá uma raiva, cara, meu Deus do céu. Beleza, passou, né? Acontece que um desses filhos das putas é filho do investigador da Polícia Civil. Vocês não fazem ideia o que essa gente fez na minha vida. Vocês não têm a menor ideia do que essas pessoas fizeram. Eles começaram a levar para a polícia, né, que eu era violento, mau caráter, viciado em droga e nazista. Porque eu sou branquelo, né, e eu era bem forte, e gostava do metal, sempre gostei. Então eles sempre usaram, sabe, tudo que eles podiam, né, para me atacar, me denegrir, qualquer coisinha, né? Inclusive na internet, eu sempre gostei de videogame, adoro videogame. Nasci na época do Atari, sou muito fã, adoro. Eu morei um tempo com a minha mãe em Rio Pequeno e eles usaram o pretexto de eu estar jogando na internet, online, para dizer que eu não estava atrás de videogame, que eu estava atrás de criança. Até isso eles fizeram, para me prejudicar, para colocar a gente com raiva, né, junto com eles, para poder me prejudicar mais, de cada vez mais, de cada vez mais. Beleza. Como entrou autoridade no meio disso, policial, me desculpa a expressão, mas os policiais que entraram nesse grupo para ajudar ficaram com dó do menino, que, nossa, um roqueiro, né, de mais de 100 quilos, foi para cima dele, coitados, imagina fazer isso com meu filho, né? Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Quantas vezes eu recebi mensagem no Facebook lá, se você mexer com meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia com um revólver, com um fuzil na mão, sabe? Como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. Em ter falado umas verdades pra um bosta de um filho de uma puta que desrespeitava a minha mulher e tirava sarro do meu defeito físico. Só porque tem parente dentro da polícia. Só por causa disso. Né? Você não pode, você tem que aceitar tudo deles, entendeu? É claro que não são todos os policiais que têm essa postura de merda, né? Mas esses tiveram, né? E chamando mais gente para ajudar e virou um fuzuê, né? Eu tinha mais ou menos uns 25 perfil falso do nada na minha conta de Facebook. Quando eu fui perceber, estava tudo ali, montando esqueminha, spam e mensagem indireta, rodeado, sendo atacado de tudo que é lado. Parece filme, né? Mas não é, tá? Qual foi a pior coisa que aconteceu? Eles conseguiram, né, invadindo o celular, computador, eles conseguiram o meu CPF, o meu RG, meu nome completo, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, data de nascimento. Que isso no computador é a coisa mais normal de ter, né?
da gente usar. E no governo, quando eu trabalhei no CAT, eu trabalho no CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador. Arrumava trabalho para as outras pessoas, né? Isso é do governo também. Eu trabalhei no CAT um ano, quase um ano. Tem um sistema, tinha, não sei, chamado SIGAI. O SIGAI, ele é intercalado, né? Ele é conectado com a Secretaria do Trabalho, né? Ou seja, você com o CPF da pessoa, você descobre, né, onde ela trabalha, né, o cargo dela, até quanto ganha, você sabe tudo. E eles começaram a usar ferramentas, né, do governo, como esse SIGAI, para descobrir onde eu estava trabalhando. Eu demorei muito para começar a trabalhar por causa da maconha que eu fumava e do meu pé, né? Só que eu comecei a trabalhar e eu perdi todos os meus empregos, todos, 11 empregos na área administrativa. Eu não sou formado em nada, mas eu consegui, né, convencer minha família que eu precisava de um computador para estudar, para trabalhar, para ingressar no mercado de trabalho. Porque eu, como deficiente físico, ia fazer o quê? Tinha que ser um serviço assim, sentado, entendeu? Então o que eu fiz? Eu estudei muito, né? Eu já falava um pouco de inglês, que eu aprendi sozinho, no dicionário inglês-português, né? Traduzindo música, escrevendo música. Eu sou compositor, sou guitarrista e estou tentando a carreira de escritor também, escrevendo um livro de terror medieval que está já em projeto na minha cabeça há cerca de 25 anos. Né? Então eu já sabia falar um pouco de inglês, eu estudei muito o pacote Office, né? O Excel, o Word, o PowerPoint, nossa, de chavei. Fazia fórmula com PROC-V, COUNT-C, tabela dinâmica, geração automática de gráfico, encaminhamento já para impressora, fazia o diabo no Excel. Ou seja, eu passava isso, e eu sempre fui muito comunicativo, né? Então eu passava muito fácil nas entrevistas de emprego, até porque eu entrava pela lei de cotas, né? Que eu sou deficiente físico. Beleza. Todos os meus empregos foi a mesma coisa. Não teve diferenciação nenhuma de nenhum emprego. Eu entrava, todo mundo me tratando bem, né? Sempre fui roqueiro, sempre fui tranqueira, fazia amizade com todo mundo, né? Só com gente que mexia com a minha mulher e tirava sarro do meu pé, que eu não queria amizade. Isso é óbvio, isso é óbvio. Né? E amigo também que queria pegar a minha mulher também, né? E me afastei. Né? Muito, muito. Ver uma mulher bonita não consegue, né, guardar o brinquedo no meio das pernas quieto, esquece o respeito, esquece tudo. Tem muito filho da puta que tem essa postura. Infelizmente, eu tive amigos assim também. Né? Não fiz nada, simplesmente me afastei. Beleza. Primeira semana, todo mundo me ensinando o serviço, macete, dica, onde tem tal coisa, onde com quem falar, sabe, tapa nas costas, não sei o que. Todo mundo de boa, todo mundo de boa. Uma semana e meia para a segunda semana, a quadrilha já ligava na empresa. No mínimo falava: eu sou policial, esse cara está sendo investigado, né? Ele é nazista, ele é viciado em droga, ele é violento, ele é um cara perigoso, ele é mau caráter, tá? Cuidado com ele aí. Eu até, sabe, dou minha opinião, desliga ele da empresa porque vocês vão ter problema. Isso eu fiquei sabendo pela boca de companheiro de trabalho há quase 20 anos depois. 20 anos depois. Em uma empresa, chegaram ao ponto de pedir para os funcionários escrever num cartaz assim, ó: eu sou o hacker, ha ha ha, estou vendo você. Um bagulho desse tamanho assim, ó. O chefe de TI, Giovanni, da Manpower, ele mesmo me contratou, ele mesmo fez a entrevista, me contratou na hora. Nem cheguei a pôr a mão no computador,
Não pus nem a mão no computador. Deu uma semana, ele passou a me tratar que nem um lixo, porque o cara era judeu. E foram falar pro cara que eu era nazista. Ele me espirrou lá pro setor de, de despacho, né, de malote, né, de moto chega com documento, não sei o que. Me jogou lá, né, e ainda autorizou o funcionário a escrever isso daí, né, um cartaz, e colocou assim no banco onde eu sentava, um cartaz enorme. Eu sou o hacker, eu estou te vendo, ha, ha, ha. Né? Eu procurei ajuda de polícia civil, de, nossa senhora, da polícia militar, da polícia federal. Eu em desespero, morando na rua e passando fome, passando frio, sofrendo que nem um cachorro, velho. Eles tiraram tudo de mim. Tudo. Mulher nenhuma queria ficar comigo, porque eu estava sendo perseguido e prejudicado. Eu não parava em emprego nenhum. Não adiantava nada eu ser carinhoso pra caramba, sabe? Ser um cara fortão, entendeu? Não adiantava nada, não adiantava nada. Eu não tinha como me sustentar. Eles tiravam meus empregos como quem tira as calcinhas de uma namorada. Tirava, arrancava de mim. E foram assim os 11 empregos. O único emprego que eu fiquei um pouquinho mais de um ano foi na Suzano Papel e Celulose. Só que vocês não fazem ideia o que eu tive que engolir para conseguir ficar lá mais de um ano. Até laxante no meu café eles pediam para os caras colocar. Só para ver eu sair correndo, sabe, me cagando com dor, para poder dar risada junto. Porque na cabeça deles eu merecia. Na cabeça deles eu merecia aquilo. Por quê? Porque eu tinha xingado, ameaçado um menor de idade. Filho de policial. Só que o policial, filho de uma puta, ele ensinou o filho a tirar sarro de deficiente físico e mexer com a mulher dos outros na rua. Você entendeu? O que eu passei? A minha vida virou um inferno. Virou um inferno. Eu perdi 11 empregos. Aí eu fui para Blumenau, desesperado para arrumar uma companheira. Eu tenho sangue italiano, eu gosto, entendeu? E eu sentia muita falta. E Blumenau, Santa Catarina, tem muita mulher bonita e muita mulher também. Tem muito mais mulher do que homem. Então era o lugar mais óbvio, né, de eu encontrar uma mulher que fizesse o meu tipo, né? Eu gosto de uma mulher branquinha, não tenho preconceito nenhum. Mas gosto, eu sempre gostei. Toda namorada minha, ela é de pele bem clarinha, assim, eu acho muito bonito. Eu tô no meu direito, eu acho. Entendeu? Nessa altura do campeonato, nem sei mais se isso é crime falar. Tá, fui para Blumenau para ver se eu encontrava uma companheira, né? E um emprego, né? Pois eu consegui um emprego na Blue Mob, né? A empresa de ônibus de Blumenau. Eu era conferente de arrecadação, contava dinheiro, muito dinheiro, né? Trabalhei 3 dias com essa gente, né, invadindo meu celular. 3 dias. Eu, em desespero, em vez de ficar quieto, calado, pedi ajuda pro departamento de RH, falando: está acontecendo isso, isso. Vocês não têm como me ajudar de alguma maneira? Levar isso para uma autoridade, alguma coisa. No dia seguinte eu fui demitido. Não foram eles que pediram a minha demissão, mas por causa deles eu acabei cometendo o erro de pedir ajuda e fui demitido no dia seguinte, né? Eles já suspeitando que eu era meio xarope, né? Porque depois, pensando com calma, eu falei: puta que pariu. Foi exatamente o que aconteceu, né? Eles identificaram que você tem algum problema mental, cara, e te mandaram embora. Fazer o quê, né? Beleza, voltei para minha casa, levei lá as roupas da empresa,
recebi acho que R$ 800, né? Não consegui, arrumei, eu fiquei com uma moça lá, mas meu Deus do céu, nada a ver comigo, né? Pelo amor de Deus. Super pervertida, se ela era assim comigo, ela era assim com todo mundo. Então eu não dei muito valor, me afastei um pouco também. E continuei sozinho e comecei a entrar em depressão profunda. Porque o que estava acontecendo? Além de ele estar tirando de mim todos os meus empregos, sabe, tentando me afetar de tudo que é jeito, briga na rua, nossa senhora, vinha homem de cor, homem negro, me olhando, me cuspindo no chão, me encarando, dando uma ombrada em mim. Vocês não têm ideia do que eu passei, velho. Vocês não têm ideia. E antes de ir para Blumenau para procurar emprego, eu vivi 2 anos na rua, dormindo embaixo de marquise, me cobrindo com um cobertorzinho, sabe, que eu carregava comigo, pedindo dinheiro na rua, pedindo esmola, pedindo comida, pedindo abrigo. Minha mãe não tinha condições de me ajudar, eu não conseguia parar em emprego nenhum, né? Já estava com consequências, com sequelas psicológicas, porque eu não sou de ferro, eu sou um ser humano, né? E tudo isso que fizeram para mim, com certeza gerou, né, problemas psicológicos. Qualquer coisinha que acontece hoje, eu já, opa, peraí, é os caras. E eles estão ainda de boa, estão mexendo ainda. Isso aí eu vou mostrar para vocês, né? Tá. Aí o que aconteceu? Eu lá em Blumenau, sozinho, longe da família, aluguei uma kitnet, né, que eu estava trabalhando na Blue Mob, né, passando fome, sozinho, longe de todo mundo. Eu comecei a acordar de madrugada, tendo pesadelos terríveis. Coisa que nunca aconteceu. Nunca. Mas pesadelo feio mesmo, sabe? Até criança no meio. Eu acordava desesperado. O que é isso? Não sei o quê. Sabe? Um absurdo, um absurdo. Nunca tive isso na minha vida. Teve um dia que eu acordei, né? Um pesadelo com um demônio rindo da minha cara. Que a gente vai te perseguir até o final, que não sei o quê. Peguei, acordei suado, né? Passei a mão no rosto. Olhei pro lado, o meu celular ligado, aceso, em ligação estabelecida, ligado no Viva Voz. Tinha um cara falando besteira para mim pelo meu celular. Os caras tiveram a pachorra de criar um programinha, um vírus, sei lá que merda, colocaram, mandaram para mim, ou por mensagem, ou por essas ligação muda, não sei, eu não manjo, né? Eu sei que colocaram um programinha no meu celular que se ele ligasse para mim de determinado número, o celular identificava e, né, rodava o programinha atendia e colocava no Viva Voz, só para o cara ficar falando besteira de madrugada para poder mexer com a minha cabeça, porque eles já tinham identificado que eu estava ficando com depressão, que eu estava começando a ter problemas psicológicos. Decidiram arrebentar de uma vez. Eles fizeram isso várias e várias e várias vezes. Eu passei a dormir com o celular desligado. Às vezes eu tinha que despertar de manhã, eu não podia contar com o celular, porque se eu deixasse ligado, eu ia ter pesadelo feio de madrugada. E toda vez que eu desligava, eu não tinha nenhum pesadelo. Ou seja, eu comecei a ficar doente. Ficar doente, ficar doente, ficar doente. E ninguém acredita, né? Até vocês que estão ouvindo esse vídeo, 90% tá falando, ah, esse cara aí, eu tô enjoado já de escutar isso, cara. Eu não aguento mais. Tem um perfil meu no Facebook, chama Documentário Terrorismo, Carlos Maximiliano Júnior. Lá tá o pior do que eu já passei. Eu gravava tudo, tudo, até as vozes que eu ouvia, que vinha do celular, que estava do meu lado, às vezes eu nem percebia que tinha, ligava e já atendia, entendeu? Até eu achei que eu estava realmente, né, ouvindo vozes, né? E
talvez eu passei até a ouvir, né? Eu acredito que eu passei até a ouvir, né? Depois de muito tempo passando por isso. Ou seja, eles arrebentaram a minha vida sentimental, a minha vida profissional foi completamente destruída, né? O meu cérebro foi prejudicado, foi... Não, o meu lado psicológico foi danificado, prejuízos materiais de monte, nunca tive justiça, eles sempre fizeram o que eles queriam, e o pior, eu em desespero, vendo que eu não tinha vida, que eu não ia conseguir uma mulher para ficar do meu lado, que eu não tinha uma vida profissional, que eu não ia conseguir dinheiro para nada. O meu destino era morar na rua, pedindo comida na rua, pedindo dinheiro para fumar, para comer, até para ir num banheiro eu ia ter que ficar perto de um posto para poder ir no banheiro quando desse vontade. Eu estava enxergando um futuro terrível para mim, além do passado horripilante que eu tive na mão desse bando de psicopata doente. Porque eu bati de frente com um merda de um moleque que mexia com a minha mulher e tirava sarro da minha deficiência física, só porque o filho da puta é filho de um policial que tem um cargo alto. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E como tem esse, deve ter muitos outros, né? Eu só rogo a Deus para que apareça bastante justiceiro mesmo, sabe? Eu nem vou falar mais nada para não me comprometer, mas ia ser muito bom. Tá, aí o que aconteceu? Eu entrei em desespero. E eu falei, eu não quero mais viver desse jeito. Para mim é o suficiente, eu já sofri demais, eu não vou querer continuar sofrendo mais. Pois eu peguei uma faca de cozinha, sentei na cama no quarto e eu dei 7 facadas no peito. Afundei até metade da lâmina no peito, tentando acertar o meu coração. Foram as 7 facadas nessa região aqui. Não contente, eu enfiei a faca aqui no pescoço e puxei para cá, cortei aqui, enfiei aqui e cortei aqui. Aí começou a sair muito sangue, eu deitei, né, e falei, vou morrer dormindo, né? Não vou sentir mais nada, o corte já foi feito, os buracos já foi feito, agora eu deito e eu durmo que acabou, já era, não vou sofrer mais. Fui dormir. Acordei com o sol brilhando na janela, a cama, o chão, tudo ensanguentado. Eu não sei como que eu acordei, cara. Eu não faço ideia como que eu consegui abrir o olho e sentar na cama, tudo rodando, sabe? A pressão baixíssima, muito baixa a minha pressão, tontos, zonzo, rodando tudo. Aí eu falei com Deus, falei, pai, o que eu faço agora? Eu termino o serviço de uma vez ou eu peço ajuda, o que eu faço? Aí eu olhei pro celular, eu peguei o celular, fechei o olho e liguei pro SAMU. Aí quando eu relatei que era uma tentativa de suicídio com faca, né, chamaram no portão lá, a dona da casa abriu, que eu não estava em condições nem de andar, né? Aí chegou lá uma viatura da polícia militar e uma ambulância, né, lá do hospital local. Aí pegaram eu, a casa toda ensanguentada, o policial filmou, entendeu? Aí me levaram pro hospital, eu tomei um monte de ponto, pescoço, no peito, né? E fiquei numa psiquiatria durante 11 dias. 11 dias. Pra cicatrizar, pra, né? Ir tomando remédio pra ficar calmo, tudo. Beleza, fiquei na psiquiatria. Passou 11 dias, eles me deram minhas coisas, tudo. Eu voltei pra kitnet onde que eu tava, né?
E conversei com a minha mãe, expliquei para ela o porquê, o que estava acontecendo. Ela pegou e falou para mim se eu queria ir para um lugar, né, para descansar, né, que lá ninguém ia ficar, né, ninguém ia me encontrar, ninguém ia ficar me prejudicando, para mim ter fé em Deus, que eu ia ficar perto da família. Aí quando ela falou ficar perto da família, eu falei, opa, é tudo que eu estou precisando, né? Aí ela me internou numa clínica para viciado em droga. Aí começou um novo inferno na minha vida. Eu com depressão, né? Num lugar terrível. Uma comida nojenta, péssima. Polenta, salsicha, arroz e hambúrguer. Era só isso que a gente comia. E além disso era muito, muito mal feito. Porque o senhor Paulo Zeni, um psicopata maldito, ele não pagava funcionário para fazer nada. Ele pega interno e dá uma regaliazinha. Você vai poder assistir televisão até tarde, você vai poder sair para comer um lanche, tá? Mas você vai fazer comida, você vai ser cozinheiro. Todos os serviços lá é feito desse jeito. Ele não paga funcionário. Ele usa a mão de obra dos internos para fazer os serviços para ele em troca de regalia. Me humilhou esse cara de um jeito que vocês não têm ideia. Falou que eu comia que nem um porco, que eu fedia que nem um porco, que eu me alimentava, que a minha postura era de um porco. Desse jeito, falou para mim. Eu com depressão. Uma vez eu sentei numa cadeira de plástico, quebrou a cadeira. Ele deu ordem pro monitor pegar a cadeira e falou, ó, o Paulo Zeni falou para você pegar a cadeira e aonde você for, você vai carregar essa cadeira com você. Essa cadeira agora é sua. Você só vai poder sentar nela. Ele fez isso comigo. Além de colocar uma cadeira fraca, né, que não suporta uma pessoa pesada, ele ainda fez isso comigo. E me fez pagar a cadeira. O dinheiro que minha mãe mandava para comer uma pizza uma vez por mês, ele pegou para comprar outra cadeira. Paulo Zeni é o nome do maldito psicopata desgraçado. Toda semana ela estava lá no Guarujá, cobrando uma fortuna das famílias desesperadas com o filho viciado em droga, confiando nele, uns 35 interno lá. 35 mil reais por mês o cara ganha, oferecendo essa vida de merda para as pessoas. E eu fiquei 7 anos no lugar daquele. 7 anos. Eu tive que aprender a sair do meu corpo. Eu estava lá, mas a minha alma, o meu espírito não estava. As pessoas falavam comigo, eu demorava, tá bom, tá bom. Aí eu já saía de novo, sabe? Eu ia nos meus sonhos, minhas músicas, os meus livros, a minha filha, que eu amo demais, que não fala mais comigo, né? Porque ela se assustou, ou eu decepcionei ela, né? Tendo esse tipo de inimigo, alguma coisa eu devo ter feito na cabeça dela. Não sei, ou a mãe dela fez a caveira, não sei. E também não quero saber. Se ela teve a ousadia de me dar as costas, depois de tudo que eu passei, é sinal que ela não merece o carinho do pai que ela tem. Então, né, Deus que ilumine, mas que dê sabedoria também para ela. É uma pena, mas é assim que funciona, né? Já não é uma criança, já tem 30 anos. Né? E eu fiquei 7 anos nesse lugar maldito, sendo humilhado no meio de doente mental, no meio de bandido, no meio de esquizofrênico e no meio de viciado em crack e cocaína. Até gente morrer lá dentro eu vi. 7 anos se passaram, eu me aposentei, eu fui fazer um laudo no INSS, contei a mesma história que eu estou contando aqui,
eles não acreditaram em mim e me deram um laudo de esquizofrênico, né? Eu não sou político, não sou rico, não sou, né, nenhum comandante de nada. Por que você está sendo perseguido? É a coisa que todo mundo pensa, é a coisa que todo mundo fala, né? Na cabeça de muita gente não existe, né, um grupo de jovem rebelde com poder na mão escolhendo quem eles querem destruir porque eles acham que merece. Entendeu? Então é mais ou menos isso. E eu saí de lá, né? E eu estou tentando estudar para gravar minhas músicas. Estou registrando já algumas músicas antigas, né? Bons ritmos, boas letras, boas mensagens, mas eu não tenho equipamento. Mas a esperança é a última que morre, é um sonho que eu vou realizar. E o meu livro também, né? Eu peguei o dinheirinho que eu recebi, eu comprei um computador, né? E o meu celular já foi invadido pelas mesmas pessoas. O que eles estão fazendo agora? Eles estão entrando em contato com as mulheres que eu conheço, em aplicativo, em WhatsApp, tudo. E sei lá o que eles estão falando ainda, deve ser a mesma coisa. Eles estão afastando as mulheres. Eles ainda querem que eu sofra mais. Depois de tudo que eu passei, fala pra mim se não é psicopata, isso é bandido, isso é gente perigosa, cara. Isso é gente que não raciocina direito, não tem empatia, não sente nada, simplesmente não sente nada. E o pior, ela nem me conhecer me conhece, acha que eu mereço, porque eu dei um susto no moleque, tadinho do moleque. Entendeu? Ele mexia com a mulher dos outros e tirava sarro de aleijado na rua. Coitadinho. Ah, a gente vai foder esse roqueiro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E ainda estão tentando me tornar mais triste, mais infeliz e mais solitário do que eu já sou. A quarta mulher que eu conheço, que a gente está conversando numa boa, já com intimidade, trocando foto e falando besteira já, sabe, uma intimidade conquistada mesmo, aquela coisa gostosa, aquela coisa boa. Do nada, para de conversar, bloqueia, some, desaparece. Não tem outra explicação. Eu sei que eu não sou bonito, que eu não sou gostosão, tudo, mas se já tá rolando o clima, se já tá sendo recíproco, alguma coisa aconteceu para aquilo mudar da água para o vinho de uma hora para outra sem motivo aparente. E com certeza é essa gente. E meu WhatsApp deu umas travadas, eu tive que colocar a senha para entrar de novo, né? E eles estão sim grampeando tudo. E no que puder me prejudicar, vão e estão fazendo isso, né? Agora o computador, dá uma olhada. Simplesmente não está nem abrindo mais. Dá uma olhada aqui, ó. Eles tiveram a ousadia de entrar no meu computador, colocar uma atualização como se fosse do Windows, apagaram todos os pontos de restauração do meu computador, tiraram o acesso às ferramentas, né, para identificar se tem alguém logado, se tem alguma conta, né, de mentira, né, o NetPLZ IZ,
né? O User Control Password 2, né? Do PowerShell, o Check Disk para limpeza de tudo parou de funcionar, né? Com essa atualização do Windows. E junto com isso apagaram todos os pontos de restauração, né? E meu computador parou de funcionar. Ou seja, ainda estão me prejudicando, ainda acha que estão fazendo o que é certo, ainda não pagaram por nenhum crime que cometeram, e mesmo assim estão lá de boa atrás do PC, dando risada entre eles, né? E me fazendo sofrer mais ainda, mais ainda. Isso é só o resumo do que essa gente fez para mim. Só o resumo. 2 anos morando na rua, imagina o que eu passei, quantas coisas eu passei. 11 empregos que eu perdi, imagina quanta coisa que eu passei. 4, 5 namoradas que eu tive e perdi, imagina quanto aperto, quanta pontada no peito que eu sofri. Tá conhecendo as mulheres agora aqui, 4 já, começar a gostar, e todas elas fazem a mesma coisa, sumir do nada. Imagina o que eu tô sentindo. Eu com 50 anos de idade. E a vocês que estão vendo esse vídeo, eu vou dizer uma coisa, isso não é nada. Isso não é nada. São 30 anos nas mãos de um grupo de psicopatas com cargo público, poder na mão, ferramentas do governo, tempo de sobra e impunidade. Faz o que quer. Aí eu digo para vocês, isso é um país para se viver, para ver os filhos crescer? O que precisa acontecer de qualquer maneira nesse país é todo o concurso público que for ministrado para colocar pessoas em cargos de liderança, cargos de decisão, cargos de poder, cargos de justiça. Não é só passar numa prova, não, pelo amor de Deus. A gente não sabe quem é que está ali. Pode ser uma pessoa doente, pode ser um psicopata. Isso precisa mudar. Precisa ter cuidado com quem vai ser colocado lá dentro. Como que você vai dar poder na mão de uma pessoa doente, desequilibrada, um psicopata, um criminoso, uma pessoa que vai usar o posto, o distintivo, a arma, os contatos, o sistema de inteligência contra uma pessoa porque ele não gosta, contra uma pessoa porque ele não vai com a cara, contra uma pessoa porque ele simplesmente acha que merece. E isso não é só por causa do que aconteceu comigo, não. Gente assim, entrar num lugar desse, com um cargo desse, com todo esse poder na mão, tem que ser uma pessoa de confiança. Uma pessoa com o cérebro funcionando direitinho. Não pode pôr um bandido, um louco, um lunático, um psicopata para entrar num cargo desse. Além das provas de admissão, precisa sim ter um teste psicológico bem apurado para identificar pessoas problemáticas, pessoas psicopatas, pessoas revoltadas, pessoas sem caráter. Isso precisa ser feito.